você? Tudo bem? Hoje é o nosso primeiro vídeo do Link Direto, esse programa de internet que nós vamos gravar respondendo dúvidas, falando sobre questões que os internautas mandam para mim, e isso vai ser feito um vídeo por semana. Então, a partir de agora, nós vamos tentar fazer cada vez melhor. Bom, enfim, hoje nós vamos falar sobre sociedades secretas. Muita gente me pergunta sobre as sociedades secretas, me perguntam sobre os Illuminatis, sobre a maçonaria, sobre rosacrucianismo e aí por diante. A primeira questão é: o que as pessoas querem saber acerca das sociedades secretas? Essa é interessante, saber o que tem lá dentro, se são rituais satânicos, se eles sacrificam pessoas, enfim. Né? Existe muita matéria, você procura aí na internet, existe muita matéria falando dos próprios membros dessas sociedades secretas, falando acerca delas e dizendo não tem nada de matança de gente, nem ritual com animal, nem nada, nós somos apenas uma organização filantrópica, nós somos apenas uma organização filosófica, enfim, mas o que será que são essas sociedades secretas? Então, vamos para a primeira pergunta. São grupos organizados que usam um mecanismo de adoração espiritual. Para explicar para vocês, seria mais ou menos como as igrejas evangélicas hoje no mundo, mas vamos focar aqui no nosso país, no Brasil. Existe uma grande quantidade de igrejas evangélicas, não é? Existem as Assembleias de Deus, Batistas, Quadrangular, Presbiteriana, Metodista, enfim, e todas as demais igrejas que não estão convencionadas, como a minha igreja, Unção e Poder, como outras igrejas renovadas que não estão debaixo de uma convenção. Todas essas igrejas adoram a Deus. O foco da adoração delas é a Deus, é pregar o Evangelho de Cristo. Todas elas usam a mesma palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no cânon hebreu, os 66 livros. Né? 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, muitas delas são diferentes umas das outras. Né? Algumas delas têm uma doutrina diferente das outras. Umas não aceitam tatuagem, nem piercing. Outras são cheias de pessoas tatuadas e com piercing. Outras não aceitam que a mulher corte cabelo, que o homem use bermuda. Outras, as mulheres cortam cabelo e os homens usam bermuda. Ou seja, mas todas elas focam na mesma doutrina, que é a palavra de Deus, e na pregação do Evangelho de Cristo. Assim são as sociedades secretas. Elas têm como fundamento a adoração espiritual. Esse é o fundamento delas. Para isso que elas existem. Mas não adoração a Deus, e sim adoração a outras divindades. Vamos deixar bem estabelecido uma coisa. Deus está de um lado e divindades de outro lado. Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Deus das três grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas três grandes religiões monoteístas cultuam um único Deus, Criador dos céus e da terra. As demais religiões politeístas ou com outros segmentos filosóficos, elas creem em outros tipos de divindade. Algumas creem que o homem é Deus, outras creem que a natureza, as forças da natureza são Deus, ou manifestações de um Deus. Outros não creem num Deus único, mas creem em vários tipos de deuses, enfim. Mas a grande verdade é que sociedades secretas, elas creem em algum tipo de divindade que não é o Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada já nos falava, desde o início, que Deus seria confrontado por outras divindades. Não sei se vocês lembram bem, quando os filisteus, quem já leu a Bíblia no Velho Testamento, quando os filisteus dominaram o povo de Israel, eles pegaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Deus único na terra, e colocaram num templo de um Deus filisteu, aos pés da imagem desse Deus filisteu. Ou seja, era uma forma de eles colocarem Deus abaixo do Deus deles, porque sempre há uma guerra entre as culturas que adoram deuses diferentes. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já nos dizia desde o início do Velho Testamento que há um só Deus e que os demais deuses são demônios, são frutos de uma divisão que houve no céu, quando Satanás se rebelou, e aí então uma terça parte dos anjos caíram sem forma, o fogo saiu do meio deles, isso está descrito em Ezequiel capítulo 28, caíram e aí então se tornaram esses demônios
E esses demônios não tinham como se apresentar aos humanos como demônios, porque ficou muito bem estabelecido. Deus simboliza o bem, demônio simboliza o mal. Então, de que forma que os demônios apareceriam para os seres humanos ou forçariam que os seres humanos, que são frutos da criação de Deus, a adorá-los, se passando por deuses também? Como não tinha como os demônios se passar pelo Deus Criador, eles começaram a se passar por divindades, começaram a criar nomes. Os nomes dos demônios, que são adorados como divindades no Velho Testamento, são os nomes de demônios. Por exemplo, Baal é um demônio, mas lá eles adoravam Baal como um deus. Astarote é um demônio, mas lá adoravam Astarote como um deus. E aí por diante havia uma adoração. Belzebu, que nós conhecemos, é chamado de Baal-zebub, porque era o deus das moscas. É um demônio, é um dos 8 subpríncipes do inferno. Então eles tiveram que mudar a forma de abordagem e trazer para si a adoração do povo, que é o objetivo dos demônios, é tirar a adoração do ser humano a Deus, e fazer com que eles adorem os demônios. Em João capítulo 1, no verso 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa é uma questão muito forte, porque todos nós somos criaturas. E o processo evolutivo espiritual, ou seja, o plano de salvação, é que o ser humano deixe de ser apenas criatura e se torne filho de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Os demônios, sabendo que esse é o processo de salvação que leva o ser humano aos céus, a salvação eterna, né, a morar com Deus na eternidade, eles fazem de tudo para que a pessoa não aceite Jesus como Senhor. Então eles começam a colocar no meio disso uma adoração mais fácil, não é? Começa a colocar essas sociedades secretas, as seitas, as demais religiões, pseudo-cristianismos, que são muito comuns nos dias de hoje, para que a pessoa tenha um caminho mais fácil para chegar até Deus. Aí você já deve ter ouvido falar naquelas frases que todos os caminhos levam a Deus. O que não deixa de ser uma verdade, porque todo mundo, quando morre, acaba indo até a presença de Deus e lá Deus separa. Quem fica com ele, quem vai para o inferno. Quem fica com ele, quem vai para o inferno. Mas a grande verdade é que as seitas ou as sociedades secretas ou as religiões mundiais, elas servem para enganar o povo e fazer com que o povo adore uma divindade, que na verdade é um demônio, disfarçado de divindade, para que eles não adorem ao Deus verdadeiro, tá bom? Segunda pergunta. Os símbolos que essas sociedades secretas têm, né, simbologias, são para marcar. É como se fosse uma identificação, mas é como se fosse a logomarca de uma empresa que, através daquela logomarca, você distingue um produto. Vamos falar da Coca-Cola. A Coca-Cola tem essa logomarca aqui. E quando a pessoa olha para a logomarca, ela já sabe que é um refrigerante. Mas se ela não vê a logomarca e vê apenas isso aqui, ela vai entender que é Coca-Cola. Porque aquele símbolo deixa muito aparente que aquele produto ali é um refrigerante. Então, as simbologias, elas demonstram aparentemente o que é que aquela sociedade secreta está representando no mundo físico, porque é uma representação do mundo espiritual. Mas também serve para abrir portais. Para o mundo espiritual se manifestar no mundo físico, há a necessidade da abertura de um portal. Para você entender mais fácil, é como se fosse realmente uma porta que você vai abrir com uma chave e vai ter acesso a um outro cômodo. Nós cristãos temos acesso a um outro cômodo, ou seja, a presença, a atenção de Deus através da oração, do jejum e de tantas outras formas de linkar, de abrir um link direto com Deus. Um link direto com Deus. Agora, já no mundo espiritual não tem, porque esse link direto com Deus foi quebrado. Quando o homem pecou, ele perdeu esse link com Deus, que está escrito em Isaías 59:2, onde diz que o nosso pecado traz separação com Deus, entre nós e Deus, e a nossa iniquidade impede Deus de nos ouvir. Então esse link foi quebrado. Qual é a forma de linkar, de ligar o mundo espiritual com o mundo físico?
através de portais, de aberturas de portais. E os simbolismos geram essa abertura. Então, quando você vê lá uma estrela, seja ela de 6 pontas, seja ela de 5 pontas, circundada, é um símbolo poderoso, um símbolo de poder, um símbolo mágico, que tem a possibilidade de abrir um portal determinado para aquela situação. Quando você vê outros símbolos, aqui você vai ver símbolos, por exemplo, da maçonaria, do rosacrucianismo, símbolos de outras seitas e outras sociedades secretas que têm a sua forma de representar no mundo físico, e esses símbolos são aquilo que permite, como se cada um desses símbolos fosse uma chave que vai abrir a porta para que eles possam adentrar no mundo espiritual, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Maçonaria é uma sociedade secreta que faz com que haja uma adoração a uma divindade. Eles chamam essa divindade de Gadu, ou seja, grande arquiteto do universo. Há quem fale que esse Gadu, né, o G, o A, o D e o U, é a junção de 4 letras que simbolizam 4 nomes de divindades. Enfim, eles usam Deus hebreu, Deus egípcio, Deus não sei o quê, para juntar o poder de 4 divindades. Enfim, né? Mas o que acontece é que a maçonaria, tal qual o rosacrucianismo e outras ordens secretas, sociedades secretas, elas têm o mesmo objetivo que todas elas, que é adorar demônios ao invés de adorar a Deus. Então você tem que fugir disso. E aí alguém vai me perguntar, mas não existe crente na maçonaria? Existe crente na maçonaria, mas existe crente em todo lugar. A verdade é que tem muitas. Você vai entrar em muitas boates e você vai ver crentes na boate. Você vai entrar em muitos bares e você vai ver crente bebendo. Eu vejo no Facebook gente que me segue, que é evangélico, que é da igreja tal. Aí você vai ver lá uma postagem do camarada com uma garrafa de cerveja, saideira de sexta-feira. Então, o cara é crente, mas o cara bebe. O cara é crente, mas faz um monte de horror. Então, cuidado com a nomenclatura crente, não cai nessa armadilha. Entre na maçonaria, porque existem pastores lá dentro, existem crentes, é uma sociedade filantrópica. Não caia nessa armadilha. A pessoa que está lá dentro automaticamente se destitui da fé com Deus. É o que eu disse em Isaías 59:2, que aquele que peca se separa de Deus. Então quem entra numa sociedade secreta, que faz juramentos, que quebra regras cristãs e bíblicas, a partir daquela hora ele não é mais servo de Jesus. Ele pode até se denominar crente, ele pode até se denominar pastor, ele pode até ser de uma igreja, mas em relação a ele e Deus, no mundo espiritual, ele não tem mais ligação nenhuma. Muito bom a gente lembrar que no dia do arrebatamento, a palavra de Deus fala que muitos chegarão para o Senhor e dirão: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei o evangelho. E Jesus vai dizer: aparte-se de mim, maldito, eu não vos conheço. É isso que vai acontecer com crentes que vão na maçonaria, com crentes que frequentam ordens secretas. Não pode. É pecado, está errado e a pessoa está condenada ao inferno. Bom, eu já expliquei que o objetivo deles é a adoração espiritual. Então é como se fossem igrejas que se reúnem para adorar a demônios que se passam por divindades. E aí você vai perguntar, o satanismo é uma sociedade secreta? Sim, altamente formada, altamente organizada. Alguém vai perguntar para mim, mas e os Bilderbergs, os Illuminatis, os Rockefellers e tal? Porque você assistiu um monte de vídeo no YouTube ou DVDs de um canal chamado Verdade Oculta. Enfim, bom, vamos por partes. Primeiro, tudo que é secreto gera muita especulação em torno da matéria. Então, não tem como a gente saber se tudo que se fala sobre esses grupos é verdade. Segunda questão, esses Illuminatis existem? Sim. Existem outras ordens? Claro que existem. E elas operam no mundo espiritual? É claro que operam. E comandam governos e mundo? Comandam. É claro que comandam. O mundo jaz no maligno. A Bíblia fala isso. Jesus já tinha nos alertado. Que no mundo passaríamos por aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. A questão não é o que eles comandam ou como eles comandam, porque não tem como a gente evitar isso. Não tem como. Por exemplo, se você descobrisse que uma sociedade secreta está por trás da televisão ou por trás das emissoras de rádio, você deixaria de assistir televisão ou de ouvir rádio? Talvez você diga sim.
Então é importante que você pare hoje mesmo, porque toda a mídia é dominada pelo inferno, toda a mídia é dominada pelo reino do anticristo, tanto televisão quanto rádio. Por isso que eu acho que os canais de internet são ótimos, porque a gente consegue fazer uma coisa mais pura, sem muita influência, mas toda a mídia é dominada. Toda indústria de alimentos é dominada, toda indústria de entretenimento é dominada. Então, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Talvez a roupa que você usa seja de uma empresa que paga tributos a eles, ou de algum presidente, ou algum diretor de uma empresa que já fez pactos com demônios, enfim, não tem como saber. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que resistir. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando nós resistimos, quando nós nos tornamos a resistência no reino, nós conseguimos impedir com que o diabo avance, com que o inferno avance e conseguimos fazer com que ele fuja de nós. Por mais que domine meios de comunicação, por mais que domine empresas, enfim, se nós resistimos, o que nós não podemos fazer é deixar com que a contaminação entre. Tem crentes hoje que já acham que nada a ver. Não, nada a ver. Eu oro, minha família ora, nós oramos todo o tempo. Antes de comer, antes de sair, ao chegar, o tempo todo nós oramos. Por quê? Porque nós somos a resistência. Nós fizemos este ano, muitos de vocês acompanharam pela internet, 7 dias de jejum sem comer, de 1º a 7 de janeiro, e muita gente, eu não. Teve pastores que me disseram, enquanto vocês estão jejuando eu estou aqui comendo churrasco, enquanto vocês estão jejuando eu estou aqui tomando sorvete. Por quê? Porque tem gente que acha que nada a ver. Mas nós somos a resistência, então nós temos que resistir. É tempo de controlar o mundo espiritual através da nossa resistência. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós nos unirmos como a resistência. É por isso que eu coloquei no meu coração gravar esses vídeos para vocês, para que eu possa juntar um grupo de resistência, um grupo que, nas suas dúvidas, possa mandar as perguntas para mim e eu vou tentar responder a vocês, tá bom? Então, resumindo o vídeo, resumão. Sociedades secretas existem. O que eles fazem? Adoram demônios que se passam por divindades. Lá dentro tem rituais, e claro que tem rituais, tem cultos, tem formas de adoração, eles têm cânticos, muitas delas têm cerimônias muito bem elaboradas, e todas elas são focadas em adoração de demônios, que se passam por divindades. Algumas delas sabem explicitamente que estão adorando demônios, como o caso do satanismo, que adora os 4 príncipes do inferno, também chamado na Bíblia satânica, escrita por Anton LaVey, de os 4 príncipes coroados do inferno, que é Lúcifer, Satanás, Belial e Leviatã. Outras sociedades secretas só falam para os seus seguidores que estão adorando demônios no último grau, como no caso da maçonaria. No 33º grau, o camarada sabe que adorou Lúcifer o tempo todo. Então a maçonaria é uma comunidade secreta, uma sociedade secreta luciferiana. Existem outras, como por exemplo a Rosacrucianismo, que adora deuses egípcios, não é? Demônios do Egito. E aí por diante. O que eles fazem além da adoração? Eles enganam as pessoas através da filantropia, através da ajuda, através do bom caráter, de ser uma boa pessoa, de ajudar os outros, e muita gente cai nesse engano. Mas a Bíblia já diz que não são por obras que nós somos salvos, mas pela graça, mediante Jesus Cristo. Tá bom? Não por obras para que ninguém se glorie. Então, muitas pessoas acham que vão ter um elevo espiritual por causa das obras que fazem nessas sociedades secretas. Tá bom? Enfim, se você gostou desse vídeo, faça o que o meu filho Mateus me ensinou, clique no curtir, tá bom? Se você gostou muito, favorite e clique no canal, inscreva-se no meu canal, para que todas as vezes que eu colocar um novo vídeo, você também é avisado que tem um vídeo novo no ar, tá bom? Eu preciso que você mande a sua dúvida para que eu possa gravar o próximo vídeo da semana que vem. Então eu quero que você coloque no Facebook, nos comentários do Facebook, das postagens, ou nos comentários do canal aqui do YouTube. Então Deus te abençoe, mande as perguntas, o que você quer saber. Qual assunto é interessante? Mande pauta para os vídeos, tá? Pastor, eu quero que o senhor fale sobre política no Brasil, eu quero que o senhor fale sobre extraterrestre, eu quero que o senhor fale sobre a crise no Oriente Médio, a guerra da Síria, enfim. Eu não sei tudo, não adianta vocês perguntarem coisas que eu não sei. O que eu não souber, eu não vou fazer pauta, não. Mas o que eu tiver um pouquinho de conhecimento, que eu puder estudar, eu vou gravar para vocês, vai ser um prazer e uma bênção, tá bom? Aqui embaixo está o meu site, que vocês podem acessar, esses vídeos vão estar no meu site também. Lá tem muitas coisas, lá tem DVDs meus para vocês assistirem de graça. Se vocês gostarem, também tem a loja virtual para vocês comprarem, tem meus livros. Também tem o site da minha igreja, lá no meu site você pode clicar em igreja, vai direto pro site da minha igreja. Também aqui embaixo tem o meu Facebook, adicione lá, siga no Facebook
e também tem meu Instagram, meu Twitter, tá tudo aqui embaixo para você procurar, tá bom? Na descrição desse vídeo também tem esses links. Gostou? Semana que vem tem mais. Link direto comigo, Pastor Carlos Ribas. Deus te abençoe.